Boa tarde, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre terapia nutricional enteral, a parte 3 deste conteúdo. O foco desta aula vai ser sobre complicações relacionadas à nutrição enteral. Nós temos complicações que podem ser de ordem mecânica, infecciosas, respiratórias, psicológicas, metabólicas ou até mesmo gastrointestinais. O paciente que recebe a nutrição enteral pode apresentar algumas complicações no decorrer da administração desta dieta. E é sobre estas complicações principais que nós vamos estar conversando hoje. As complicações mecânicas são complicações que a própria sonda pode provocar no corpo do paciente. Quais são as complicações mecânicas mais recorrentes? Erosão nasal ou necrose nasal, abscesso do septo nasal, sinusite aguda, rouquidão e até mesmo otite, faringite, esofagite, ulceração esofágica, estenose, fístula traqueoesofágica, ruptura de varizes esofagianas, obstrução da sonda, saída ou até mesmo uma migração acidental desta sonda. Por exemplo, a erosão ou a necrose nasal e o abscesso na região septonasal são complicações que podem ocorrer se a sonda, na posição nasal, for fixada de forma inadequada, ou ainda quando o indivíduo está entubado por períodos muito prolongados. Do mesmo modo, pacientes que fazem uso de sondas calibrosas, por exemplo, sondas de plástico ou de borracha, podem desenvolver também sinusite, sensação de rouquidão ou até mesmo otite. O ideal seriam as sondas de menor calibre, porque são sondas mais flexíveis, como por exemplo as sondas de silicone, que podem ser mantidas por mais tempo neste indivíduo. Do mesmo modo, aquele paciente com sonda que acaba desenvolvendo faringite e esofagite. A faringite e a esofagite são complicações que podem ocorrer devido a um refluxo gastroesofágico, principalmente se esse paciente estiver fazendo uso de uma sonda mais calibrosa, que é menos flexível. Esta sonda mais calibrosa e menos flexível pode provocar uma intensificação desse refluxo, desse retorno do conteúdo alimentar do estômago para o esôfago. Por quê? Porque essa sonda pode provocar algumas erosões, alguns machucados no próprio corpo da mucosa do esôfago devido a essa pressão que ela acaba exercendo. A faringite e a esofagite, se elas não forem tratadas, podem inclusive acabar evoluindo para um quadro de ulceração esofágica, estenose, fístula traqueoesofágica ou até mesmo provocar a ruptura de varizes no esôfago se esse paciente apresentar varizes esofagianas. Outras alterações metabólicas, como por exemplo a obstrução da sonda, saída ou migração acidental da sonda, também podem ocorrer. Esta saída ou migração acidental da sonda pode ocorrer, por exemplo, devido a náuseas ou vômitos que esse indivíduo estiver sentindo. Existem algumas recomendações tanto para evitar o entupimento da sonda, mas também caso a sonda obstrua, o que pode ser feito. O que nós precisamos entender é que as sondas, por serem muito finas, elas podem acabar entupindo com facilidade se não forem tomados alguns cuidados específicos. Para evitar esse problema de entupimento da sonda, a recomendação é injetar, por meio do uso de uma seringa, 50 ml de água filtrada ou de água fervida e fria
antes e após a administração da dieta ou de medicamentos, porque ambos podem provocar o entupimento da sonda. Já em casos de obstrução, a recomendação é injetar pela sonda com seringa 20 ml de água filtrada ou fervida e morna. E tomar muito cuidado nesta hora para que não ocorra o rompimento caso a pressão ao injetar a água seja muito forte. Nós temos também complicações respiratórias. Quanto às complicações respiratórias, as duas mais recorrentes são a aspiração pulmonar e a pneumonia aspirativa. A pneumonia aspirativa, ela é considerada a complicação de maior gravidade entre todas as complicações respiratórias. E ela pode ocorrer devido a quê? Ela pode ocorrer devido a uma oferta excessiva de dieta, ou até mesmo quando essa dieta enteral ela estiver sendo ofertada, administrada para esse paciente em uma velocidade excessiva, devido a algum problema de retardo do esvaziamento gástrico que esse paciente apresenta, ou até mesmo diante de quadros de íleo paralítico ou íleo adinâmico, também podem provocar pneumonia aspirativa. Esse retardo do esvaziamento gástrico que eu citei anteriormente, nós chamamos de êxtase gástrica. A êxtase gástrica pode ser notada, por exemplo, quando há uma distensão nesta região do paciente, ou seja, nesta região epigástrica, ou ainda quando o volume de resíduo gástrico ele for muito grande. Já quando o paciente apresenta íleo paralítico ou, como também pode ser chamado, íleo adinâmico, este problema de íleo paralítico que pode levar a esse retorno do conteúdo gástrico pode ser suspeitado pela presença de distensão abdominal neste indivíduo. Tá? Lembrando, pessoal, que o íleo paralítico ele ocorre quando os movimentos peristálticos cessam temporariamente, e então os alimentos não conseguem ser propelidos normalmente através do lumen intestinal. E isso pode fazer com que haja um retorno do conteúdo alimentar. Este alimento retornando pode inclusive retornar para as vias pulmonares, provocando um quadro de aspiração que pode evoluir para uma pneumonia aspirativa. E aí, quais os tipos de cuidados que podem ser tomados para evitar essa aspiração pulmonar e até mesmo um quadro mais grave, que é o de pneumonia neste paciente? Manutenção deste indivíduo em decúbito elevado, durante e até 1 hora após a administração da dieta. Administrar essa dieta de forma lenta e em quantidades controladas e calculadas. O posicionamento da sonda na região pós-pilórica também contribui para evitar esse quadro de pneumonia aspirativa. E ainda, avaliar a presença de resíduo gástrico antes de cada refeição, ou seja, antes de cada administração da dieta. Pessoal, o resíduo gástrico é esse conteúdo alimentar que permanece no estômago desse paciente após a alimentação, após ele ter feito essa refeição. Se o resíduo for superior a 150 ml, o médico responsável ele precisa ser contactado, porque com a avaliação desse resíduo eu vou estar avaliando a tolerância do paciente a esta nutrição enteral. E a presença desse resíduo muito elevado alerta, inclusive, para o risco de regurgitação e aspiração pulmonar. Por isso que durante a infusão da dieta é necessário observar se esse paciente vem apresentando distensão abdominal, distensão da região epigástrica, refluxo da dieta, náuseas ou até mesmo vômitos. Mas atenção, nós estamos falando aqui de recomendações para avaliar a presença de resíduo gástrico se esta sonda estiver posicionada na região
gástrica pré-pilórica, porque se esta sonda estiver posicionada na região pós-pilórica, no duodeno ou no jejuno, não precisa, nesse caso, ser verificado esse resíduo gástrico com tanta frequência. Nós temos também complicações infecciosas e psicológicas. Entre as complicações infecciosas, podemos citar as gastroenterocolites. As gastroenterocolites por contaminação bacteriana podem acontecer devido a uma contaminação durante o preparo da dieta interal, durante a manipulação dos utensílios que vão ser utilizados para armazenar esta dieta, para preparar esta dieta, principalmente se nós estivermos nos referindo a uma dieta interal caseira, ou até mesmo durante a administração da fórmula interal no paciente, caso a dieta não foi bem armazenada, ou se a sonda não foi bem higienizada, por exemplo. Entre as complicações psicológicas, o paciente pode estar desenvolvendo ansiedade, depressão, falta de estímulo ao paladar, monotonia de paladar, sensação de insociabilidade e inatividade, porque pode ser um paciente que permaneça acamado por muito tempo. Então, essas complicações psicológicas, elas têm uma validade, elas precisam ser levadas em consideração também, porque vão acabar impactando, inclusive, no consumo alimentar desses indivíduos. As complicações metabólicas são aquelas complicações resultantes da oferta inadequada de determinados alimentos para o paciente. Podemos citar hiperidratação ou até mesmo desidratação, algumas alterações glicêmicas como hiperglicemia ou até hipoglicemia, anormalidades das concentrações de eletrólitos e de elementos traço no sangue, algumas alterações de funções hepáticas e até mesmo a síndrome da realimentação em alguns casos. Quanto à hiperidratação, esse paciente pode estar sofrendo desta complicação metabólica se ele estiver recebendo muito líquido, mas também pode estar associada a uma realimentação muito rápida de pacientes desnutridos. Pode ocorrer uma alteração da bomba de sódio e potássio que se encontra na membrana das células do organismo desse paciente. Quando nós temos uma alteração no funcionamento dessa bomba de sódio e potássio, isso pode provocar uma retenção maior de sódio no espaço intracelular, levando a maior quantidade de água dentro das células. Essa alteração da bomba de sódio e potássio pode ocorrer, por exemplo, devido ao aumento do catabolismo, que causa uma diminuição da massa celular corpórea, com consequente perda de potássio. Assim, esse indivíduo vai ter maior concentração de sódio no seu organismo e maior retenção de água, podendo levar a um quadro de hiperidratação. Também pode estar associada à elevação dos níveis de aldosterona, que causa uma retenção maior de sódio no organismo, e ainda problemas como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, também podem estar levando a um quadro de hiperidratação. Ao contrário, se esse paciente começar a desidratar, pode ser devido a uma oferta inadequada de líquidos, ou porque ele vem apresentando uma perda excessiva de fluidos do seu organismo, ou ainda devido ao uso inadequado de diuréticos, dentre outros fatores associados. Entre as alterações glicêmicas, eu gostaria de destacar principalmente a hiperglicemia. Porque essa hiperglicemia, ela pode ocorrer no organismo também associada a outros fatores. Então, quais são os fatores associados com a ocorrência de hiperglicemia? Ela pode estar associada a alguma causa de estresse metabólico que ocasione resistência à ação da insulina, como por exemplo um trauma, ou até mesmo um estado de sepse.
ou ela pode ocorrer diante de um quadro crônico de diabetes mellitus, se esse paciente já apresentar esta condição, mas também pode estar associada à síndrome de realimentação em pacientes desnutridos. Além disso, nós temos outras complicações metabólicas, como anormalidades de eletrólitos, da concentração de eletrólitos de elementos traços, algumas alterações de funções hepáticas e até mesmo a síndrome da realimentação. O que é essa síndrome da realimentação? A síndrome da realimentação, ela pode ser uma complicação que é compreendida como uma síndrome complexa. Por que complexa? Porque ela se caracteriza tanto por alterações hidroeletrolíticas, mas também por alterações metabólicas, como falência cardíaca, falência respiratória, e poderíamos citar outras também. Esta síndrome da realimentação pode ocorrer, por exemplo, naquele paciente que apresenta uma desnutrição gravíssima, ou ainda aquele paciente que está passando por um período de jejum prolongado de pelo menos 7 dias, tá? Quando esse paciente ele recebe a terapia nutricional enteral, principalmente se for a administração de um aporte energético excessivo, ou se essa dieta for ofertada numa velocidade muito rápida, ou ainda se for uma terapia nutricional não muito balanceada, com muito carboidrato, desregulada em eletrólitos, isso pode estar provocando a liberação de insulina e um rápido desvio da glicose para o interior das células. A questão é que a insulina ela acaba arrastando, ou seja, carreando junto de si alguns íons, como por exemplo fósforo, potássio, magnésio, sódio, e seus níveis plasmáticos acabam reduzindo muito, ou seja, os níveis no meio extracelular acabam reduzindo muito, e quando esses níveis são muito baixos, isso pode resultar em algumas alterações clínicas para esse paciente que já se encontra debilitado. Por isso que é importante estar atento ao aparecimento dessa síndrome de realimentação quando se inicia a terapia nutricional num paciente desnutrido grave. O aporte energético e o aporte de proteínas, bem como a restauração do volume circulatório nesse paciente, precisam ser instituídos lentamente, né? E os eletrólitos, principalmente o fósforo, o potássio, o magnésio, o sódio, que são aqueles que eu citei anteriormente, eles devem ser monitorados à procura ali de anormalidades, principalmente durante essa primeira semana em que o paciente está recebendo essa dieta enteral. Esse assunto, síndrome da realimentação, envolve explicações fisiopatológicas mais profundas. Então, nós teríamos que ter uma aula separada para entender a fisiopatologia total dessa síndrome de realimentação. Nós também temos complicações gastrointestinais. Estas complicações gastrointestinais, elas são as mais frequentes e podem ocorrer devido à dieta de nutrição enteral que está sendo oferecida, mas estas complicações, é interessante a gente saber, que elas ocorrem muito mais devido à condição clínica desse paciente ou devido ao tratamento que está sendo oferecido para ele, por exemplo, quando há uma interação droga-nutriente, tá? Mas pode também estar associada à dieta que ele está recebendo. Então, nós temos aqui, por exemplo, náuseas, vômitos, êxtase gástrica. Então, lembrando que essa êxtase gástrica é a dificuldade do esvaziamento gástrico ou até mesmo um refluxo gastroesofágico. Pessoal, o paciente ele pode apresentar náuseas e vômitos por várias causas. Por exemplo, quando a velocidade de infusão da dieta ela é excessiva,
e volumes muito grandes de dieta enteral estiverem sendo administrados, né, estas seriam causas fáceis de serem controladas. Tá? Então, controlar tanto a velocidade em que a dieta está sendo administrada, bem como o volume que esse paciente está recebendo de dieta, né, para não ser muito superior à sua capacidade gástrica, são fatores que são fáceis de serem controlados para evitar problemas de náuseas e vômitos. Ou, por exemplo, quando o paciente ele apresenta êxtase gástrica, esse problema de êxtase gástrica pode levar a um quadro de vômitos. A êxtase gástrica ela tende a ocorrer com mais frequência em pacientes idosos, pacientes diabéticos, naqueles que sofreram um quadro de acidente vascular cerebral ou um traumatismo craniano, por exemplo. E aí vem a importância do que foi falado anteriormente, né? De se estar verificando a presença de um aumento do volume epigástrico ou quando o resíduo gástrico for superior a 150 ml, são indicativos de que nós precisamos tomar um certo cuidado a mais com esse paciente para evitar um quadro de pneumonia ou aspiração pulmonar. Todos esses fatores, eles acabam aumentando o risco de vômitos, né, de aspiração pulmonar, de refluxos. Só que esse refluxo gastroesofágico, ele também tende a ser comum quando o paciente faz uso de medicamentos. Então, por exemplo, alguns medicamentos como sedativos, analgésicos, alguns opiáceos que podem estar reduzindo o esvaziamento gástrico, reduzindo a motilidade intestinal como um todo. Então, esses são alguns fatores que nós podemos ficar atentos, né, para se estar evitando estas complicações. A distensão abdominal, problemas com cólicas, sensação de empachamento ou até mesmo flatulência, são complicações que normalmente decorrem de dificuldades de absorção, ou quando a dieta está sendo administrada de forma fria e em bolos, tá? Então, por exemplo, a oferta de uma dieta com nutrientes mais hidrolisados, e aí nós já estamos falando de uma dieta elementar, né, monomérica ou oligomérica, ou até mesmo a mudança na forma como essa dieta é administrada para o paciente, né? Por exemplo, passar por uma administração de forma contínua e com bombas de infusão são medidas que tendem a atenuar esses problemas de desconforto que ele pode estar sentindo. Agora, o paciente que apresentar constipação intestinal, esse problema de obstipação ele pode estar relacionado tanto à sua própria condição clínica, ou se esse paciente estiver ingerindo pouca água ou recebendo fórmulas com baixo teor de fibras, por exemplo. Neste caso, cabe ao nutricionista adequar a fórmula enteral que esse paciente está recebendo, né, e, se necessário, ter uma prescrição médica de um laxante. Do mesmo modo, se esse indivíduo apresentar diarreia, a fórmula que ele estiver recebendo de nutrição enteral também pode ser readequada. Na prática, a diarreia é uma das complicações mais comuns e que pode ocorrer devido a vários fatores, como, por exemplo, a contaminação bacteriana da fórmula enteral, né? A composição da fórmula enteral. Então, por exemplo, quando está sendo ofertada uma dieta hiperosmolar para esse paciente na região pós-pilórica, no duodeno ou no jejum, o que acontece? Como que essas dietas elas vão agir nessa região pós-pilórica? Elas acabam puxando água para dentro do tubo digestivo. Por isso que quando elas são administradas no intestino, a velocidade de infusão dessa dieta ela precisa ser pequena. Da mesma forma, existem algumas soluções ou medicações que contêm lactose ou sorbitol na sua composição. O paciente pode apresentar uma certa resistência, sensibilidade a esses compostos, isso pode desencadear diarreia e até mesmo a ausência de fibras na fórmula enteral, né?
Essas fibras, elas não vão exercer somente um controle ali no trânsito intestinal, mas elas também podem levar à produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão ajudar a regularizar a colonização de bactérias benéficas no intestino desse paciente. Outros fatores associados à ocorrência de diarreia, como a velocidade em que essa dieta está sendo infundida, como já foi falado. Se a dieta estiver sendo infundida numa velocidade muito alta, recomenda-se diminuir a velocidade de gotejamento, preferencialmente adotar a bomba de infusão de método de administração contínuo para regularizar esse trânsito intestinal. Outros fatores associados à ocorrência de diarreia, poderíamos citar a alteração da microbiota intestinal desse paciente. Então, esse indivíduo ele pode ter um desequilíbrio na concentração de alguns micro-organismos, de algumas bactérias no seu intestino, que quando estão em altas concentrações, podem levar à produção de algumas toxinas que prejudicam a mucosa desse intestino e levam à diarreia. O uso de algumas medicações, então se esse paciente estiver fazendo um tratamento com antibióticos por período muito prolongado, pode alterar ali profundamente a microbiota intestinal, provocando diarreia. A própria condição clínica de base desse paciente e até mesmo um estado de hipoalbuminemia. A hipoalbuminemia, ou seja, essa baixa concentração de albumina no sangue desse paciente, está associada a maior retenção de líquido na mucosa e na submucosa do intestino. Isso vai acabar alterando a capacidade de absorção de nutrientes e de água dessa mucosa, facilitando um quadro de diarreia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima.